estava lembrando esses dias de como que nós nos rotulamos e como que nós acreditamos nesses rótulos e como nós passamos a viver de acordo com esses rótulos. Rótulos, muitas vezes, que recebemos lá da nossa infância. E aí eu me lembrei de um episódio que aconteceu comigo há alguns anos atrás. Eu estava dirigindo, a minha sobrinha na época devia ter uns 7, 8 anos, ela estava atrás, e eu me perdi no caminho, né? Eu e o GPS não temos muita afinidade, enfim, e eu me perdi. E aí ela, na mesma hora, ela virou e falou: tia, você sempre se perde. E aí eu respondi imediatamente: sim, eu sempre me perco, mas sempre me encontro. O que era real mesmo, eu sempre dava um jeito de me encontrar, né, de ir pro local e nunca desistia também. Continuava ali tentando, lutando com o GPS, mas não desistia. E aí eu fiquei pensando, ela falou isso porque ela já ouviu eu falar isso diversas vezes, que eu sempre me perdia, que eu, né, tenho uma dificuldade enorme de me localizar, enfim. E eu também sempre falava a meu respeito que eu era muito desastrada, que eu tava sempre tombando nas coisas, enfim. E aí, gente, olha pra vocês verem, né? Como que os rótulos nós vamos acreditando e vamos incorporando aquilo em nós. Eu tenho um problema na minha visão esquerda e eu tenho visão monocular, né? Eu tenho 20% dessa visão, já é considerado visão monocular. E aí eu fui descobrir isso na médica que eu fui há pouco tempo atrás, na verdade há poucos meses atrás, que ela me falou que o nome disso é visão monocular, eu não sabia, eu achava que eu tinha um problema nessa visão e pronto. E aí ela me falou o nome e falou inclusive o que isso prejudica a nossa vida. Gente, eu fui saber disso há poucos meses atrás. Até então eu me rotulava como a pessoa mais desastrada. Eu lembro que quando eu estava no carro, meu marido dirigindo, eu sempre achava que o carro estava mais perto do que estava. Então, na ultrapassagem, eu sempre ficava tensa. Porque o carro estava lá no final e eu achava que estava mais perto. E eu falava, gente, mas como é que eu penso assim? Eu não consigo enxergar, né? E aí que eu fui descobrir que na visão monocular, nós não temos... temos dificuldades, na verdade, em relação à visão de profundidade, em relação à coordenação motora, também a equilíbrio. Então, o que eu sempre me chamei de desastrada, que me perdia demais, tinha a ver com essa dificuldade existente, que eu tenho desde que eu nasci. Porque desde que eu me entendo por gente, eu tenho problema nessa visão, enfim. Mas aí eu estava pensando nos rótulos que vamos colocando ao longo do tempo em nós e que as pessoas colocam lá na nossa infância, nos chamam às vezes nem por maldade, mas que nós pegamos e passamos a vivenciar esses rótulos. Quantas pessoas eu atendo que chega falando assim, se nomeando, né, os melhores adjetivos. Por exemplo, nossa, eu sou muito lerdo, nossa, eu sou muito lerda, eu sou muito lenta, eu sou muito lento, eu sou isso, eu sou aquilo. E quantos descobrem na vida adulta, né, depois do processo terapêutico, que tem um TDAH, muitas vezes que tem um autismo, que tem alguma outra questão que o leva a ser assim, né, alguma outra dificuldade não tratada e que veio aí sobrevivendo ao longo desses anos, ou que não, que às vezes não tem, né, nada diagnosticado, mas que é um perfil, cada um é de um jeito e tá tudo certo. Mas como essas pessoas, quando elas descobrem, elas falam, nossa, e eu acreditei nisso a minha vida inteira, eu acreditei que eu era lerdo, eu acreditei que eu era isso, porque falavam isso a meu respeito, e eu passei a me tratar assim. E aí eu fico pensando muitas vezes em como nós nos tratamos e o que falamos a nosso respeito. Eu até fiz um post esses dias no Instagram falando que nós temos que observar muito o que falamos a nosso respeito, porque muitas vezes nós somos o nosso principal hater, né? Somos nós quem muitas vezes, né, devido à nossa autoestima baixa, devido a rótulos recebidos, devido a todas essas dificuldades, né, enfim, que vêm lá da nossa infância, que nós trazemos para a vida adulta. E por que eu falo tanto da infância? Porque é o seguinte, adultos conseguem ressignificar. Dependendo do que você fala com um adulto, ele vai falar, não sou isso não e pronto. Agora a criança, ela acredita em tudo que é falado a respeito dela. Ela acredita, a criança é literal. Por que as nossas principais dificuldades vieram da infância? Por isso. Porque também, né, nós éramos literais e acreditávamos em tudo que nos falavam, sem pensar a respeito. Acreditávamos, pegávamos e passávamos a ser aquilo. E o que hoje, né, nós achamos a nosso respeito? Então, eu quero que você pense aí, o que você acha sobre você, o que você pensa a seu respeito e começar a questionar. Será que isso é verdade mesmo? Será que
por que que isso acontece, sabe? Passar a questionar. Porque muitas vezes nós temos sim alguma questão que precisamos trabalhar, igual eu fui descobrir há pouco tempo, né? Eu sempre tive esse problema na visão, mas achava que era comum, que era natural eu ter essas dificuldades motoras, de coordenação mesmo, de equilíbrio, porque muitas vezes eu ando meio torta, assim, parece que eu tô caindo. Enfim, então quando eu descobri que isso é devido à questão da minha visão, eu passei a observar muito mais e a não ter mais tantas dificuldades, porque eu falei, gente, isso existe, isso não é minha essência, na verdade foi uma dificuldade adquirida, mas que eu posso sim trabalhar para me melhorar. E é isso, né? O processo de autoconhecimento é isso que ele nos traz. Saber que muitas dessas coisas que nós nos rotulamos não é da nossa essência. Não é. E que aquilo que nos atrapalha, nós podemos sim modificar. Como a partir do momento que nós sabemos, nós passamos a modificar os nossos comportamentos e a viver muito mais leve, sem aceitar os rótulos e sem nos rotularmos. Hoje eu não me rotulo mais como desastrada. Hoje eu não me rotulo mais como uma pessoa que vive se perdendo, até mesmo porque eu acho que a viradinha de chave foi no dia que a minha sobrinha falou, que eu simplesmente respondi, sim, mas eu sempre me encontro. Na hora eu nem pensei, mas eu falei, gente, de verdade, eu sempre me encontro, eu sempre consigo encontrar, eu não desanimo, eu não desisto, né? Então é muito importante nós termos uma viradinha de chave. E a viradinha de chave é qual? A partir do momento que você passar a pensar sobre tudo que você fala a seu respeito. Então escreve tudo que você mesmo diz a seu respeito, né? Por exemplo, se você deixa cair uma coisa, você vira e fala, eu sendo eu, né? Mas por quê? E quando eu acerto, né? Será que eu sou só a dificuldade? Não, não é. Eu sempre falo, dificuldades que nós temos são 10% da nossa vida, 90%, né? É a busca que temos, é a ousadia, é irmos atrás. É isso na maioria das vezes que fazemos, mas nós ficamos focados nos 10% que ainda estamos trabalhando, porque ninguém é perfeito e ninguém será. Aqui na Terra, não. Então, nós temos que passar a observar isso que nós falamos a nosso respeito, o que você escutou e o que você acreditou e que você se auto-intitula. Escreva tudo e passe a se questionar se realmente aquilo é verdade, porque você vai fazer grandes descobertas a seu respeito. Observe e depois me conte aqui nos comentários, tá bem? Muito obrigada por ter assistido até aqui. Encaminhe também esse vídeo aí para as pessoas que se rotulam, né? Para aquelas pessoas que falam tão mal delas mesmas. Encaminhe para que elas possam passar a questionar isso também. Muito obrigada e até o próximo vídeo.